Hoje nós vamos analisar uma dúvida muito comum. Quando a Bíblia chama Jesus de primogênito, isso significa que ele foi o primeiro a ser criado? Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que Jesus é gerado, Salmo 2, ao falar da sua encarnação e manifestação, mas não criado. Ele é gerado, mas não criado. Vamos começar pelo texto usado nessa discussão, que inclusive foi enviado por um seguidor. Colossenses 1,15. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. À primeira vista, alguém pode pensar que primogênito significa o primeiro ser criado. Mas isso acontece porque, às vezes, ignoramos o sentido bíblico e cultural dessa palavra que vai muito além de nascimento e ordem cronológica. A palavra grega usada aqui é protótokos, que significa superioridade, supremacia, posição de autoridade, herança, honra, e não apenas o primeiro a existir. Na cultura hebraica do Antigo Testamento, primogênito é um título e não apenas uma questão cronológica. Para entender isso, vamos ver pessoas na Bíblia que também foram chamadas de primogênito sem terem sido o primeiro filho daquele casal. Davi, no Salmo 89, versículo 27, é chamado de primogênito. Diz assim, ó: por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Davi era o último dos filhos de Jessé. É só você ler o famoso capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 11. Deus chama Davi de primogênito por causa da posição, não por causa da ordem de nascimento. Efraim, em Jeremias 31:9, também é chamado de primogênito. Diz assim, ó: porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Embora Efraim fosse o segundo filho de José, Deus declara sua supremacia sobre Manassés. Então ele não era o primeiro, mas recebeu o título e a honra. Jacó, em Malaquias 1, versículo 2, também é feito primogênito pela escolha soberana de Deus, embora fosse o segundo filho. Diz assim: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Esses exemplos mostram que primogênito na Bíblia, gente, é uma posição e não apenas o primeiro que nasceu. O problema é o mesmo de sempre. As pessoas querem farmar doutrina em cima de um texto isolado, onde na cabeça dela é aquilo ali e pronto. Então, pastor, o que significa Jesus ser o primogênito da criação? Basta você continuar lendo Colossenses 1, 16 e 17, e você vai encontrar a resposta. No 16 diz assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas. E no 17, ele é antes de todas as coisas. Ou seja, se todas as coisas foram criadas por ele, então ele não é parte das coisas criadas. Logo, ele não pode ser uma criatura. Ou seja, o versículo 15 que eu citei lá no início está dizendo que Jesus é supremo, superior a tudo o que existe. Inclusive, se você olhar a tradução da NVT, está assim, ó: ele é supremo sobre a criação. Em Hebreus 7,3, Jesus é descrito como alguém sem princípio de dias, ou seja, sem início. Em Isaías 9, ele é chamado de Pai da eternidade, indicando uma natureza eterna. Não existe ser criado que seja Pai da eternidade. Ah, meu irmão, para. Se você quiser, curte aí, compartilha, comenta, Deus te abençoe.